Olá, estamos aqui com Aloísio, um especialista no tema deste podcast, a chamada Lei do Bem, que introduziu benefícios fiscais para a inovação tecnológica. Mas afinal, quais são esses incentivos e o que é inovação tecnológica? Esse incentivo tem prazo de aproveitamento? Olha, esse incentivo na verdade é anual. As empresas devem apresentar informações ao Ministério da Ciência e Tecnologia até 31 de julho do ano seguinte, aquele em que os projetos foram desenvolvidos, e esse prazo é fatal. Ou seja, se a empresa não apresentar as informações até essa data, ela simplesmente perde o direito à utilização dos incentivos. É diferente dos prazos prescricionais de 5 anos. Agora, pode acontecer de projetos terem um prazo de maturação ou desenvolvimento superior a 1 ano. Os projetos, na verdade, eles não têm prazo para acontecer. Eles nascem quando alguém tem uma ideia que se torna um projeto, e isso pode acontecer em qualquer dia de 1 ano, e terminam também a qualquer momento. Muitas vezes, projetos levam até mais de 2, 3 anos para serem desenvolvidos, e dispêndios são realizados em cada um desses anos. As informações financeiras relativas a esses projetos devem ser passadas ao Ministério ano a ano, e os gastos incorridos em anos seguintes só podem ser aproveitados nesses anos seguintes. São chamados gastos incrementais. O que acontece se o Ministério rejeitar? Olha, muitas empresas têm medo de aproveitar os benefícios dentro do próprio ano base porque se perguntam: será que eu posso ser autuado se aproveitar o benefício e depois o Ministério não aprovar? Veja bem, o Ministério não aprova ou desaprova o projeto. Ele apenas dá uma opinião sobre o enquadramento ou não. Tudo na lei é uma questão de interpretação. Se uma empresa é autuada porque, na opinião de um fiscal, ela descumpriu algum dispositivo legal, o que a empresa faz? Ela oferece uma impugnação contra o auto de infração e pode ganhar. Com o Ministério da Ciência e Tecnologia é a mesma situação. Se a empresa tiver convicção de que seguiu todas as regras da lei e de sua regulamentação para o correto enquadramento, ela sempre vai poder se defender. Em anos anteriores, o Ministério era uma verdadeira caixa preta, quando os nomes das empresas não saíam na lista, e elas nem ficavam sabendo por quê. Atualmente, cabem contestação administrativa, até pedido de reconsideração. Também, como em qualquer outra situação, as empresas sempre podem se defender judicialmente. É importante mencionar que o Ministério não visita a empresa, baseando sua opinião apenas nas informações prestadas via internet. Se essas informações não forem suficientemente bem escritas e claras, podem levar o técnico do Ministério a negar o enquadramento. É por isso que sugerimos que a empresa utilize o serviço de um consultor especializado. O que a empresa tem de fazer é aproveitar o incentivo com convicção e reduzir o valor das parcelas de antecipação dentro do próprio ano base. Bom, Aloísio, estamos falando em incentivos, mas até agora não sabemos o que isto significa. Pode me explicar um pouco mais? Claro. E pode acreditar que são incentivos muito bons. Eu, de uma maneira até um tanto arrogante, me permito dizer que esses incentivos são imperdíveis. Existem fundamentalmente 3 incentivos, e vamos falar de cada um deles separadamente em diferentes podcasts. O primeiro deles se refere às despesas incorridas para o desenvolvimento dos projetos. O segundo se refere aos ativos que tenham sido adquiridos para propiciar esse desenvolvimento. E o terceiro se refere ao IPI. Vamos então abordar o primeiro deles. Evidentemente, a empresa tem de incorrer em despesas para desenvolver projetos. Que despesas? Salários e encargos sociais de empregados que participaram do desenvolvimento, que a lei chama de pesquisadores. Pagamentos feitos a terceiros que auxiliam nesse desenvolvimento, viagens, etc. Esses dispêndios são evidentemente dedutíveis na apuração do imposto de renda e contribuição social, por serem operacionais. Então, qual é o incentivo? O incentivo consiste em uma exclusão adicional para efeitos fiscais de até 80% do valor dessas despesas, para efeito de apuração do lucro real. Veja que é quase como se tomar a dedutibilidade da despesa em dobro. Um aspecto interessante dessa exclusão é que ela é feita apenas para fins fiscais, ou seja, ela não diminui o valor do lucro contábil, que é a base para a distribuição de resultados aos acionistas. Na verdade, esse incentivo até permite uma distribuição maior,
visto que o valor da provisão para impostos diminui e, consequentemente, o lucro passivo de distribuição fica maior. Há ainda várias considerações adicionais sobre esse incentivo em particular, mas para não tornar esse podcast muito longo, vamos deixar essas considerações para outra apresentação. Obrigado, Aloysio. Se você quiser saber mais sobre esse tema, ouça o próximo podcast. Você encontrará mais respostas de questões importantes desse tema, que pode vir a ajudar a sua empresa a se beneficiar também deste incentivo. Caso queira uma consulta, telefone para 11 96473 1414. Tenho certeza de que ele terá um grande prazer de conversar com você. Até lá!